Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio dessa quinta temporada do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago a Carolina Gregório para falarmos sobre o FATN, né, esse fundo aí da Unitas BR Capital. Carolina, seja muito bem-vinda novamente a esse podcast. Prazer conversar com você. Eu acho que você traz perguntas, né, que realmente ajudam aos investidores a entender melhor esse mercado, a tentar clarear um pouco, porque nós estamos num momento bem complicado, né? Eu acho que quanto mais informação a gente passa, menos medo tem. A gente sabe que a situação macro é complicada, a situação fiscal é complicada, mas a gente tem que mostrar que tem coisas muito positivas acontecendo e o mercado pode se acalmar um pouquinho, né? Então, acho que é válido, agradeço o convite e estou pronta para as perguntas. Vamos acalentar esses corações investidores, né, Carolina? Sim. Como é que você viu lajes corporativas em 2024 e como é que você está vendo em 2025, né? Vocês que têm uma tese, né, muito interessante, que é a Plug and Play, como é que você viu 2024, como é que você está vendo 2025? Eu sei que realmente, como você falou, macro foi altos e baixos, né? A questão real é totalmente diferente, né? Ou seja, o mercado imobiliário real é totalmente Sim. diferente do que se está olhando em tela. Mas como é que foi para você? Em Uhum. especial para o FATN, né? Sim. Bom, o ano de 2024 para o fundo foi excelente, e eu acho que no mercado também, né? A gente teve absorção líquida quase dobrou em 2024 em relação a 2023, uma absorção de 350 mil metros quadrados, absorção líquida, né? De 350 mil metros quadrados, que é muito, é maior absorção em 7 anos, então realmente o mercado tem mostrado que estamos num período de recuperação. O mercado imobiliário é cíclico no mundo inteiro. Aqui os ciclos são picos e vales muito mais acentuados e que duram aí entre 8 e 10 anos. Nós estávamos na crise desde 2015 e estávamos recuperando, começando a ter uma recuperação em 2019, quando veio a pandemia, e arrastou isso para agora. Agora a gente começou a ter a recuperação, e isso é nítido nos indicadores de mercado do nosso segmento de atuação do FATN11, né, que é o mercado de lajes em regiões consolidadas de São Paulo. Então, a gente vê eu sempre falo que a vacância de equilíbrio é entre 10 e 12. O que é uma vacância de equilíbrio? É aquela vacância em que você não tem pressão de preços, né? Abaixo de 10, você começa a ter pressão positiva para o locador, ou seja, quando uma empresa procura um espaço, ela vê que tem muito pouca oportunidade disponível de espaços vagos, né? Porque esses 10% estão espalhados na cidade, né? Regiões que estão com uma vacância inferior a 3%, como Paulista, Pinheiros, então você ainda tem regiões que têm uma vacância já muito abaixo do ponto de equilíbrio, e regiões que estão acima do ponto de equilíbrio, mas já convergindo. Vila Olímpia, a gente já está com 12%, Faria Lima, 11%, então a gente já está, né, algum ou outro, você pega dados da Cushman, dados da CBRE, dados da Johnny, muda um pouco, mas é muito perto disso, né? Então, nós estamos já verificando isso diretamente no preço de locação, que também cresceu no último ano. Se você pegar o último TRI de 2023 para o último TRI fechado, agora que já saíram os relatórios de 2024, a gente teve um incremento de 12,3% no preço médio. Então, tá aí, acima da inflação. Então, quem pensa que está protegido num título de renda fixa, a IPCA, os aluguéis cresceram acima da inflação. Isso não está refletindo no valor da cota, porque o mercado está precificando essa abertura da curva de juros e olhando muito o spot, né? Não adianta olhar a curto prazo. Olhar a curto prazo, você faz péssimos investimentos, ainda mais no mercado de real estate para renda, né? Você tem que olhar a longo prazo e total return, né? Fora a questão tributária, que
né, que a gente tem um veículo isento e tudo mais, né? Então, comparativamente, eu estava te falando dos números que eu estava fazendo, né? Investir 100 agora e ficar 2 anos a 14%, vamos supor que eu consiga ficar posicionado num pré de 14% ao ano, título de renda fixa. Tirando imposto e tudo mais, total return. Eu vou ter uma tira aí de 11, quase 12. Saindo, entrando no a 100, que é o valor patrimonial, próximo do valor patrimonial da FATN11, hoje ainda está com deságio, então é melhor ainda comprar agora, né? Mas contando com o valor patrimonial, né? Que espelha o valor justo dos imóveis que estão lá dentro, né? Ficando recebendo a renda que a gente está entregando em 2 anos e saindo só pela valorização da cota pelo IPCA, a gente já tem uma TIR de quase 16% ao ano, já é acima em total return. Se a gente considerar que essa cota daqui 2 anos, ela vai ter 2 variáveis muito positivas para valorizar, que é juros mais para baixo, então a gente já vai estar, o último Focus que saiu agora é 15, 2025, 12, 2026, 10, 2027, né? Então, daqui 2 anos a gente já vai estar, já estaremos numa taxa de juros inferior ao cálculo que eu fiz de 14, não está em 10, né? Então, a gente tem taxa de juros para baixo daqui 2 anos, aluguel para cima, muito acima do IPCA, né? Haja vista o crescimento que a gente viu em 2024, né? Por que você vai falar assim, não, mas você acha que vai continuar crescendo acima da inflação? Sim, pouco estoque nessas regiões, as empresas voltando para os escritórios, o sistema híbrido já é um híbrido muito mais para estar no escritório do que estar em casa. As empresas têm ficado 1 ou 2 dias, né, em home office e o restante já nos escritórios. Escritórios deram uma remodelada pensando em ser um local mais atrativo para convivência, para o funcionário. Então, hoje, as áreas ocupadas por funcionário, que era 7 metros quadrados por funcionário, hoje já está perto de 10, 12. Então, isso também demanda mais espaços corporativos, né? Então, a gente sim acredita que esse preço ainda vai crescer em 2025, 2026, né, e 27 acima da inflação. Então, esses 2 componentes, taxa de juros daqui 2 anos para baixo e aluguel para cima, com certeza você vai ter um total return muito melhor do que esse que eu fiz, que é só considerando a valorização da cota pelo IPCA, que é o contrato, né? Os contratos de locação reajustam pelo IPCA. Então, no mínimo, a gente tem que considerar que a cota incorpora esse ganho pelo ganho do dividendo pelo IPCA, né? Todos os nossos contratos são atípicos, então o IPCA sim é válido, ele acontece. Nós temos conseguido fazer boas vendas também, com ganho de capital. Então, estamos negociando mais 2 imóveis para vender. Temos feito boas compras também, não com capital, mas muita coisa integralizando em imóvel, porque a gente gosta de pegar ativos que têm, a gente não fala ativo estressado, mas ativos que têm uma oportunidade de valorização maior do que a gente já comprar um ativo que está aí rodando, com inquilino AAA, numa região super consolidada, né? Esse ativo, se você olhar no mercado real, ele está caro. Mas se você olhar, né, as oportunidades que nós temos conseguido adquirir, a gente tem tido bom desempenho e usando como exemplo o próprio Brasília Machado, um prédio que a gente está adquirindo agora, a formalização deve acontecer em agora fevereiro, da incorporação, mas já estamos trabalhando com as locações antes mesmo do fundo entrar, né? Inclusive a obra já começou, a gente já está com obra, já estamos várias aprovações na prefeitura, já conseguimos a VCB, a BITS, o prédio vai
ter várias novidades, depois eu posso contar, mas enfim, vai ser um dos prédios de localização melhores da Vila Olímpia, de acesso, né? E nós temos hoje uma demanda muito mais surpreendente do que a gente fez na nossa viabilidade, né? Em termos tanto de ramp-up para ocupar o prédio todo, como preço de locação, né? E imaginávamos dividir a laje em 4 para ter áreas de 200 metros quadrados, lá tem quase 800 metros quadrados a laje inteira. E o que a gente tem visto é demanda de empresa inteira, inclusive a gente já fechou um contrato de locação de uma laje inteira, e demandas de até 2 lajes, uma laje e meia, né? Nem vai ser necessário dividir tantos módulos para empresas menores, né? Então, estamos bem posicionados nessa nova aquisição que vai demandar aí 2025 de muita obra, né, bastante empenho né, de nós como gestores do fundo. Né, pegando esse gancho aí, já conta então para nós como é que está a composição hoje, né, atual, dos ativos do FATN. Como é que está essa carteira aí? A gente está com perto de 27 mil metros quadrados, fechamos dezembro perto de 28 mil metros quadrados, mas adquirimos 10 novas lajes agora em janeiro, vai sair no relatório agora de início de fevereiro, já vai sair os dados de janeiro. Vamos fechar o mês em 400 milhões de PL e muito provavelmente no decorrer de fevereiro vamos receber metade do Brasília Machado, né, que é um fundo, o prédio pertencia a um fundo que chama Brasília Machado, ele foi cindido porque uma parte a gente pagou em caixa e outra parte a gente vai pagar em cota. Então, houve essa cisão, essa parte em cota entra agora, né, que ela vai ser incorporada, e a outra a gente vai ocupando, ainda está num outro veículo para a gente trazer quando tiver com uma vacância, sem vacância, né, já tiver locado, reformado e tudo mais, né. Então, devemos atingir a marca aí de 35 mil metros quadrados já em fevereiro. E aí, mais para o final do ano, entre os outros 5 mil, a gente deve chegar em 40, 45 mil metros quadrados. Vacância super baixa, a gente está hoje com 99, a gente tinha fechado 100%, agora a gente está trabalhando com um conjunto, estamos, né, uma vacância baixíssima, os preços de locação crescendo acima da inflação, então, das novas realocações, né? Então, a gente tem o desempenho do fundo e do mercado está muito bom, né? A liquidez para investir nesse negócio não está, né? No mercado de capitais. Tá bem complicado novas aquisições com capital novo, mas a gente tem feito um trabalho bastante árduo, mas temos conseguido êxito fazendo boas integralizações, boas aquisições, trocando, né, integralizações por imóveis mesmo, né? Então, acho que esse é o caminho que a gente vislumbrou agora. A gente já fazia isso, fizemos muito isso no fundo, conseguimos boas aquisições, porque são imóveis vagos, né, que o proprietário não aguenta mais pagar condomínio, IPTU, receber imobiliária, estar posicionado num único, né, uma única laje que ou tem ou não tem, pelo contrário, tem custo quando está vago, e aí entra no mês seguinte, já tem dividendo de um portfólio super estável, que é distribuído em mais de 100 inquilinos, com baixíssima vacância, muitas vezes vacância zerada. Então, realmente, a gente tem conseguido boas aquisições pelo desempenho do fundo, né? O desempenho do fundo mostra, né, o histórico aí de desempenho mostra que a gestão ativa e a liquidez do portfólio é muito boa do FATN 11, né? E as tendências, né? Claro, não vamos fazer exercício de futurologia, né? Mas o que você está vislumbrando aí? 25, 26, talvez 27 aí, para o mercado de lajes corporativas
e também ali, né, já incluindo o FATN também nessa tendência. Tá. Não, eu ainda acredito, a gente começou agora o período, né, dentro do nosso mercado cíclico, a gente começou agora o período de recuperação, vamos dizer assim, né? Estamos longe ainda do pico de preço para começar depois ter super oferta e, né, e começar a queda de preço de aluguel. Então, nós acreditamos, até a gente fez, o meu sócio publicou, nós temos uma publicação, está no nosso site, mas também está no site do Núcleo de Real Estate, na coluna do Real Estate em Foco, que é um artigo mais simples, mais direto. A gente fez um prognóstico de preço, né? E na nossa visão, até 2027, a gente chega em 16% de incremento de preço acima da inflação. Esse é o nosso prognóstico baseado em regressão múltipla, olhando a atividade econômica, estoque novo, absorção líquida, e aí a gente chega nesse prognóstico que não deixa de ser, né, uma expectativa, mas se você olhar o que aconteceu em 24, que os preços aumentaram né, 12% em um ano, acho que a gente até chegou num número bem conservador, né, baseado nessa regressão, né? Mas a gente entende que a demanda está muito forte, a gente superou nossas expectativas, o que a gente tem de procura no próprio Brasílio Machado, que é um imóvel que a gente está vendendo o futuro como ele vai ficar, porque hoje ele é um imóvel, né, que a gente tem várias revitalizações em curso de recepção, de sistema de ar-condicionado, pé direito, iluminação, o térreo, acesso, ou seja, a gente mostra o que vai ser, né, o que está em contratação e contratado e já aprovado, e muitas coisas já aconteceram, mas você imagina, para o imóvel que a gente está mostrando, ó, vai ser assim, a gente já está conseguindo muita visita, muita demanda de empresas grandes, né, num preço de locação acima do que a gente estimava. Então, esse estoque novo que entrou, Faria Lima, Itaim, né, Pinheiros, que é um estoque AAA, vamos dizer assim, né, eu acho que vai ter uma ocupação rápida, pela volta dos escritórios e tal. E terreno escasso, estamos saindo de um período de vale no mercado cíclico nosso, então ainda tem curva para crescer bastante aí, nos próximos 2, 3 anos. Nosso entendimento para os principais mercados de São Paulo, que é onde atuamos no FATN 11, a gente ainda acredita em incremento de aluguel acima da inflação. Por falar nisso, Carolina, uma coisa que gera bastante dúvida é justamente a questão cíclica, né? Como é que funciona isso, né? Se ouve muito falar, tem os ciclos econômicos, mas também tem os ciclos imobiliários, né? Como é que funciona isso, Carolina? Então, assim, se você pegar histórico, um ciclo dura aí entre pico e pico e vale 8, 10 anos, né? E o nosso mercado é bem mais acentuado, né? O investidor típico de real estate para renda, ele precisa olhar no longo prazo. Embora ele possa ter uma estratégia de saída no curto, médio prazo, ele tem que olhar no longo prazo. O que é ter que olhar no longo prazo? O investimento não é tão sensível a situações espelho. Está acontecendo hoje uma pandemia, hoje a vacância vai para 40%. Se você colocar isso num ciclo de 20 anos, isso machuca, mas não muito, né? Se você analisar todo esses momentos de valorização e desvalorização, ficar posicionado recebendo o aluguel e sair se achar, né? Vou vender se realmente meu imóvel está performado, eu tenho uma boa venda, vendo antes, mas olha a longo prazo, não pensa, né, num cenário espelho, porque isso prejudica muito você vai fazer um péssimo investimento olhando só cenário espelho, cenário spot. Você tem que olhar no longo prazo e considerar
isso no seu total return, que é por quanto eu entrei, quanto eu recebi e por quanto eu saí, né? Hoje, na minha visão, entrar em alguns fundos de imóveis é uma ótima oportunidade, porque a gente tem preços de locação subindo, cotas super descontadas, muitas delas têm um porquê diretamente do fundo, porque tem inadimplência, tem muita vacância, tem muita alavancagem que está pressionando muitas outras coisas. Então, tem fundos que estão com deságio perigoso, mas tem fundos que estão com deságio sistêmico, não tem nada a ver com a qualidade do portfólio, que é o caso do FATN11, que inclusive é o menor deságio que, se a gente comparar com os fundos de laje, né? Então tem muita oportunidade para você surfar desse ciclo. Hoje a gente está num ciclo de recuperação, né? Dentro daqueles 8 anos, a gente está. O 8 anos se esticou dessa vez, porque a gente teve uma pandemia no meio. Então, a gente estava desde 2015, crise, o mercado começou a desabar, preço para baixo. Eu sempre falo que eu sentava com inquilino a cada mês, não era nem a cada 6 meses, era a cada mês, o mesmo inquilino. Ah, não, pediu um desconto, depois ele pediu outro desconto. Hoje acabou. Hoje, ao contrário, hoje a gente está respeitando o contrato, que a cada 3 anos eu posso fazer revisão ao mercado, mas preço acima da inflação, não é o preço que está, né, não é a correção monetária que está contratada, a gente está conseguindo reajustar acima da inflação. Então, a gente está nesse momento de crescimento de preço, e em contrapartida, estamos enfrentando uma curva de juros que abriu muito, mas isso é momentâneo, né? Isso é um ciclo que você vai conseguir ficar posicionado e surfar uma renda fixa boa durante 1 ano, 2 anos, sendo que se você, né, para quem entra num fundo agora, você tem um ciclo de comprar aqui embaixo, preço vai subir, enquanto juros vai cair daqui a um tempo, e você vai ganhar pelas duas variáveis, né? Então, se o mercado, o investidor típico de real estate, ele tem que olhar a longo prazo. Se ele olhar a longo prazo, ele vai ver que existe sim um spread favorável em relação a um renda fixa. Olhando ciclos longos, a gente fala em torno de um múltiplo de 1,3 vezes um título livre de risco, vamos dizer, de renda fixa, né? Então, é um spread importante que hoje a gente não está conseguindo entregar porque o aluguel está aqui e a taxa de juros está aqui. Só que o aluguel está chegando lá. Então, enquanto que a taxa de juros, né, tende a chegar daqui 1 ano já a 12 e depois 10. Então, realmente, a possibilidade de você ter valorização da cota e sair ou não num fundo de imóveis, né? Os fundos atrelados ao IPCA, ao CDI e os próprios títulos de renda fixa mesmo, eles vão surfar aí mais 2 anos, né? Numa taxa gorda, mas entrar daqui 2 anos vai estar caro. Não está caro, mas vai estar mais caro do que agora. Você vai fazer um total return muito pior do que faria entrando neste momento, né? Que você tem boas aquisições para fazer no mercado de capitais, para quem tem liquidez, está muito bom. O problema é quem tem liquidez nesse mercado doido, né? Quem tem liquidez tanto para comprar ativos na nossa economia real, né? De comprar os imóveis sem liquidez, como também quem tem liquidez para fazer boas transações né, de compras de cotas né, no mercado de capitais, mas tem como pensar aí num total return bem gordo para a situação que a gente está hoje dos fundos. A projeção, a nossa visão é que os aluguéis vão continuar crescendo, vai refletir no dividendo, os fundos que têm uma posição de alavancagem adequada, eles vão conseguir se valorizar, e quem entrou agora vai conseguir se apropriar dessa valorização, enquanto quem está preso numa renda fixa vai ganhar o seu CDI gordo
por 1, 2 anos, né? É um pouco a minha visão. Eu acho que o investidor mais de longo prazo que enxerga isso também tem a mesma visão e tem feito boas aquisições, né? Mas o mercado é um pouco ingrato, né, Carolina? Quando você tem disponibilidade de recurso, né, tá tudo muito caro. Sim, Quando você é, não tem disponibilidade de recurso, ou mesmo, né, a questão, né, ou fazer uma emissão, ou algo nesse sim, sentido, a cota está machucada, você não consegue fazer no VP e está tudo muito barato, né? Ótimas é. oportunidades acontecendo, né? Sim, é por isso que é importante para o cotista enxergar o que tem dentro de cada fundo, da onde que vem o dividendo. Esse mercado que esse fundo está posicionado, é um mercado que qual ponto do ciclo ele está? Se ele tivesse no vale, você fica um pouco preocupado, porque assim, por mais que você pagou barato na cota, você tem uma tendência do dividendo cair, né? Então, isso vai refletir no total return, né, negativamente, mas o mercado está no momento de sair do vale e começar a entrar no crescimento para daqui 2, 3 anos a gente enxergar aí um pico de novo, mas tem muito ainda que incrementar os preços de locação, né, na nossa visão. Então, se o investidor consegue visualizar isso, em que mercado ele está? Esse fundo está posicionado mais nesses mercados. Qual que é o momento, o ciclo, a vacância, os aluguéis estão aumentando, né? Como que está? Ele entender da onde que esse dividendo sai. A situação de alavancagem do fundo, se é delicada ou não, porque uma situação delicada de alavancagem é um desastre. Você tem mais uma pressão. Hoje, uma pressão muito forte de vender a preço de banana, né? Porque sendo capital novo para pagar a dívida está muito difícil. Então, não é a nossa situação, no fundo, né? A gente tem uma situação de alavancagem muito conservadora. Então, para nós, a gente já sabia que a gente faz muito cálculo aqui, né, baseado em performance, prognóstico, regressão, e a gente até tem um aluno meu, eu sempre falo desse texto dele, porque ele é muito bom esse texto, que avalia qual que é a estrutura de capital adequada para um fundo imobiliário. E a gente chegou lá fazendo várias análises, pegando alguns fundos do IFIX, tal, que era entre 20%, é uma estrutura meio limite, assim. Mais que isso, dentro dos nossos ciclos, pode sofrer e ter que embarcar aí num ciclo de decisão muito prejudicial para o fundo. Mas estando entendendo o portfólio do fundo, que ciclo que está de mercado, o mercado está num ciclo de ascensão, recessão, vacância, tem uma vacância financeira, tem uma vacância física, está alugado, mas está com carência, como que isso... É importante entender todas essas variáveis, principalmente para os fundos que têm imóveis diretos, né? Porque você consegue avaliar, tirar esses indicadores de uma forma simples, né? E entendendo isso, ficar posicionado e esperar o momento, porque hoje o mercado está muito, né? A gente tem visto o mercado corporativo muito aquecido, retomando, diminuindo vacância, incrementando o preço, as empresas voltando para os escritórios, tudo positivo. E as cotas dos fundos desabando. Né? Mesmo os fundos que têm uma renda harmônica, que estão entregando os fundos desabando. Então, eu acho que é muito importante o cotista entender isso, mas a dificuldade de fazer boas aquisições é essa mesmo. O mercado, infelizmente, tem essa visão muito de curto prazo, né? E aí primeiro que compara total return com um dividendo, né, só a renda distribuída, né? E não né, como essa renda vai reajustar no tempo e como a cota tende a se valorizar ou não em função dos ciclos e em função da valorização do patrimônio que está lá dentro, né? Então, sempre falo,
olha sempre total return. Não adianta olhar só renda pela renda. Ah, vou juntar uma renda fixa me entrega isso. Primeiro, inflação. Segundo, imposto. Contra um fundo que entrega líquido, sem imposto e com os contratos que, no mínimo, estão reajustando pela inflação. No mínimo, né? Eles, né, a gente vê aí os mercados, vários mercados que vai acabar refletindo nos dividendos, vão começar a entregar muito acima da inflação, né? Então, para quem não tem pressão de alavancagem, de novo, eu sempre falo isso, porque se você tem pressão de alavancagem, você começa a ter que agir de uma forma, vender barato, enfim, né, renegociar, né, enfim, aí começa a complicar a gestão do portfólio, mas, enfim, eu acho que a gente tem tido boas perspectivas para o ano, sim, para 2025. Dentro dessas variáveis que você colocou, que é importante o investidor estar observando, né, o portfólio, essa questão de vacância, a questão da alavancagem, que é muito importante, né, ao mesmo tempo que ele é um potencializador para cima, ele pode ser um desastre para baixo, né, causando prejuízos aí, como a gente já observou no mercado. Mas a questão, eu acho que, como o investidor ele gosta do rendimento, né, quando ele vê, foi locado, mas aí tem um período de carência, né? E ou esquecem desse detalhe ou não entendem essa dinâmica do mercado. E acabam ficando um pouco frustrado porque não vê aquele aumento no rendimento assim de imediato, né? Sim, exato. E se você for pegar isso no ciclo de 20 anos, você tem que enxergar o produto para renda num ciclo longo. Esses 2 meses de carência ou mais corretagens não impactam em nada no total return. Nada. E aí você fala assim, tá, e se eu quiser sair antes? Se você quiser, né, você estuda para longo prazo, mas você pode tomar a decisão de sair, né, no meio desse ciclo. Você pode, se o cap, né, se a cap rate de aquisição almejado lá na frente for muito mais baixo, o aluguel muito lá para cima, você vai fazer uma TIR tão superior que esses 2 meses, 3 meses de vacância nada influenciaram na sua TIR final, né? Então, o que realmente precisa enxergar é o que está dentro do patrimônio do fundo, né? Quais são os imóveis, qual a qualidade dele, os preços de locação estão crescendo nessa região, estão reduzindo, os contratos, os vencimentos, os contratos são contratos, né, com boas garantias, contratos amarrados, tudo isso, porque você, entendendo a qualidade daquela renda e a capacidade desse portfólio continuar gerando essa qualidade de renda com perspectiva para cima ou para baixo, você consegue decidir muito melhor do que simplesmente comparar a taxa de juros, né, o quanto eu tenho numa aplicação financeira ou num fundo atrelado a títulos IPCAzados e CDI, né, e a CDI contra o que você tem por trás de tudo isso quando você tem portfólio imobiliário mesmo, né? Eu acho que tem bons ativos, né, bons títulos aí no mercado, nunca falo mal, assim, né, eu acho que cada investimento tem o seu risco e retorno, mas certamente o retorno de um fundo de imóvel tem que ser superior a um fundo de dívida, né, um fundo lastreado em papéis, um FDIC, um fundo que só tem, né, um fundo que só investe em CRI, tem, né, a lógica sim, é maior. Hoje estamos numa situação muito desconexa, porque estamos com aluguel lá embaixo e taxa de juros lá em cima, e inflação também. Então, a gente tem essa situação desconexa deveria, sim, representar uma oportunidade para quem sabe investir, né? Para quem sabe investir é uma oportunidade, porque o caminho para frente é muito positivo para quem estiver posicionado nesse tipo de ativo, né? Quais são os índices utilizados nas revisionais dos contratos do FATN e os prazos?
É 2 anos, 3 anos? Como é que funciona? Então, pela lei do inquilinato, a gente tem algumas questões de atipicidade nos contratos do FATN 11, né? Então, multas rescisórias em caráter indenizatório, que não é só os 3 meses proporcionais, porque hoje, pela lei, né, um contrato típico, o inquilino paga a multa de 3 meses proporcionais ao tempo que falta. Então, se era um contrato de 10 anos, ele ficou 5, ele só paga um aluguel e meio. É muito baixo. Nós temos contratos mais amarrados e com multas mais pesadas para o inquilino. Mas também nós não temos revisional a mercado, a gente tem só IPCA. Então, como a gente está com uma média do portfólio aí de 3 anos, então nós já temos o fundo desde 2020, nós já estamos no momento de fazer revisionais, nos contratos que estão terminando agora. E a gente tem visto muito positivamente os preços acima da inflação, e não abaixo, né? E nem seguindo só a inflação. Então, isso é muito positivo para o nosso investidor entender que isso tem que estar no cálculo do total return, né? Todo o dividendo que ele recebeu, mais a possível valorização da sua cota, tirando essa pressão especulatória né, que a taxa de juros, essa abertura causou, eu acho que nós temos aí uma perspectiva para esse investidor muito positiva, né? Carolina, e os riscos inerentes, né, em especial ao FATN? Os riscos, inadimplência, porque por mais que a gente tenha um contrato amarrado, até você executar a garantia, acionar seguro, você tem um delay aí. Esse delay que você mesmo comentou, né? Que o mercado costuma muito seguir um a um, né? E no investimento de longo prazo, essas quedas momentâneas não causam impacto no total return, né, desse investidor. Mas, sim, a inadimplência é baixa no fundo, mas é um risco. O risco de absorção dos novos estoques que a gente está adquirindo, embora a gente tenha trabalhado isso antes mesmo de todo imóvel a gente trabalha antes de comprar, né? Então, primeiro que a gente só compra quando a gente tem demanda casada, e mesmo numa compra que a gente muito estressado, como é o caso do Brasília, que a gente pagou muito barato e vai fazer uma reforma pesada e tem um grande caminho aí para ocupar uns 5 mil metros quadrados, nós já estamos trabalhando desde o ano passado, né? Então, mas existe um risco, sim, né? O mercado piorar, a gente tem uma situação macroeconômica de crescimento da atividade mesmo pior do que o esperado, porque se for o que esperado, a gente entende que vai ter incremento de preço, porque vai ter demanda por escritório, vai ter o novo estoque é muito limitado, então a gente acredita que vai ter incremento de preço. Mas os riscos são inadimplência, nós não estamos considerando novas ofertas, né, de capital novo entrando tão já, porque a janela está muito fechada, então nós estamos programados para atuar com o que a gente tem na mão, né? Que é vender uma parte do portfólio que veio do breve. Então, a gente tem bons ativos ainda para vender, que não só geram ganho de capital, mas caixa para fazer frente à obrigação do CRI e à reforma do Brasília Machado. Né? Então, a gente já tem um estoque para trabalhar de qualidade muito bom para esse ano, né? O Brasília Machado tem 10 mil metros quadrados, então a gente tem aí como crescer de uma forma muito adequada, como a gente veio entregando em relação à rentabilidade esperada e na velocidade que a gente espera, conseguindo entregar as obras. Então, mas o risco é custo de construção muito para cima, inadimplência, absorção inferior ao que a gente espera, né? O resto é isso, né? Não tem muito mais risco além desses, né? Eu acho que
nós não estamos considerando captação, então a gente está trabalhando com o que a gente tem hoje, né? Se a gente precisasse de uma na captação para pagar uma dívida tal, e tivesse com caixa apertado, mas não é a situação do FATN11 hoje, não. A gente tem um caixa de 25 milhões, né, para fazer frente a boa caminhada aí das obrigações com o CRI, e ainda fazer a reforma do Brasília Machado. O resto está tudo ocupado, estamos com 100% de ocupação, então uma inadimplência, a realocação aqui e ali, mas são riscos inerentes do negócio que a gente... Isso já acontece, né? Desde a constituição do fundo, inquilino que entra, inquilino que sai, e inadimplência pontual aqui e ali, que o cotista nem percebe, mas tem, porque um mês um atrasou, aí esse inquilino paga duplicado naquele mês e o outro não pagou, então assim, é uma coisa que acontece, mas é inerente ao negócio em si, mas a gente, os riscos existem como qualquer atividade econômica, ainda mais uma atividade que a gente sabe que tem um spread em relação exatamente a uma renda fixa, porque ele tem um risco maior do que, né, com certeza existe o risco do negócio, mas a gente tenta mitigá-los, né, com uma posição de alavancagem adequada, com caixa, a gente não está, vem várias oportunidades para a gente adquirir, que até são boas, mas a gente não quer usar o caixa nesse momento para novos ativos, a gente quer usar o caixa para entregar hoje o que a gente já tem no portfólio do fundo contratado, vamos dizer assim, né? Tanto em relação a obrigações financeiras do CRI, como as reformas em curso, né? Perspectivas em termos de rendimento, não é promessa, né? Nem podemos falar isso, mas perspectivas frente, né? Não só essa aquisição, mas frente aí às possibilidades. Tá, bom, todas as aquisições a gente calibra no mínimo a 10,5 ao ano, né? Nós não adquirimos nenhum imóvel em que o imóvel nu mais toda a reforma vai entregar menos que 10,5. Então, essa é a nossa premissa do FATN11, que é muito acima da média, né? Se a gente pegar por valor patrimonial hoje o que a gente entrega no FATN11, a gente está em 10,6, né, 11% ao ano, que já é muito acima da média. Se a gente pegar do IFIX, valor patrimonial dos fundos do IFIX no mesmo segmento, eles estavam na ordem de 0,5, agora chegou em 0,6, porque os aluguéis estão aumentando, né? Realmente também tem ganho de capital aí no meio, enfim, mas ganho de capital também significa vender por um valor acima do que pagou, né? Então, eu acho que a gente sempre teve um descolamento muito importante em relação à média mercado. Desse nosso 0,885, 0,72 é aluguel, que já é um parâmetro bem interessante para uma cota, um valor patrimonial perto de 100, e o restante é ganho de capital. O que a gente está fazendo para se aproximar mais do 0,8 sem ter ganho de capital? Vendendo os imóveis que a gente veio do Brevi, né? Então, que veio como o risco era menor, porque os imóveis do Brevi não tinha obra, não era plug and play, eram escritórios já alugados, então era o mais tradicional que o mercado já estava acostumado a fazer, com seus riscos, com menos risco, menos retorno, né? Então, a gente está reciclando esse portfólio para a gente chegar numa posição de tentar manter o 0,885 por bastante tempo e ter essa renda harmônica sem ganho de capital. Essa é a nossa intenção, né? E com os aluguéis superando, a gente tem algumas travas contratuais, como eu falei, mas os novos contratos, a gente conseguindo revisar acima da inflação, e o próprio Brasília Machado, que a gente está conseguindo alugar por um preço superior ao que a gente estimou,
a gente deve conseguir chegar nesse patamar sem nenhum ganho de capital. E o ganho de capital continua, né? Então a gente entende que vai conseguir segurar aí no 0,8, 0,85 por mais tempo, né? Ah, por que não incrementa mesmo o aluguel incrementando? Porque a gente tem obrigações acontecendo, tem para você alugar o Brasília Machado, você tem que pagar o corretor, né? E assim vai. Essas contas de adequação do portfólio para startar, ele entrar no fundo até ele virar regime, tem um custo inicial, mas depois a gente deve, o incremento de aluguel deve superar o que a gente está entregando de ganho de capital, né? Então, nossa expectativa é manter no patamar que está hoje, sim. Pode ter algum mês que fique um pouco inferior por causa dessas transações, muita locação nova, mas a ideia é a gente segurar com ganho de capital e com incremento dos aluguéis que a gente já pode revisionar. Entendi. Agora eu gostaria de falar de um tema que foi comentado em relação à aquisição de cotas do TJKB11 e potencial conflito de interesse, que é outro tema que os investidores ficam temerosos a respeito, né, em relação ao conflito de interesses e tal. Como é que aconteceu isso? E houve, não houve? O que aconteceu em relação a essa aquisição? Bom, conflito de interesse não tem nenhum, até porque nós era um fundo alugado para uma atividade médica, que não era plug and play, não era no modelo do FATN11, estava no nosso portfólio para vender. Ele foi, né, a gente transferiu ele, fez essa integralização no TJK, sem nenhum custo para o cotista, então custo de distribuição, tudo isso que pode gerar um conflito de interesse, então vamos, né, colocar porque a gente vai ganhar. Não, a gente zerou todos os encargos exatamente para favorecer, né, em favor do cotista do FATN 11 que estava vendendo o imóvel. Nós pensamos, vamos incrementar o dividendo, vamos gerar 2 ganhos para o FATN 11, vamos incrementar o dividendo, vamos tirar um ativo que já estava no portfólio para venda, e posso ter uma valorização nesse ativo maior do que eu teria se eu ficasse com ele para vender diretamente a mercado, né? Por que eu digo isso? O próprio TJK, a gente está numa situação de distribuição muito boa, né? A gente está entregando 14% ao ano. Né? Então, assim, a alavancagem dele é mínima, ele tem 20 milhões de alavancagem para um PL de 300 milhões, então, assim, é muito baixa a alavancagem. Então, é um fundo tudo com contrato atípico. Esse imóvel estava totalmente descasado, ele não era um imóvel de uma atividade médica dentro de um fundo de... Por quê? Porque o FATN 11 recebeu ele junto com os imóveis que entraram no breve. Então, a nossa intenção já era fazer essa reciclagem. E a gente aproveitou um momento muito oportuno para mandar para um fundo que realmente é de atividade médica, é um fundo de healthcare, que tem entregado uma rentabilidade muito superior ao que essa laje individualmente estava entregando, né? Para isso, a gente zerou qualquer custo de encargo, qualquer custo de distribuição e que a gente poderia ter tido esse conflito, né? Então, foi nessa linha mesmo, né? A gente já queria vender, era um imóvel de um segmento que não era o segmento do FATN 11, não era o modelo do FATN 11, estava com uma rentabilidade baixa, e a gente acha que ele, dentro do fundo de healthcare, a gente consegue fazer bons movimentos, entregando para o cotista do FATN 11 uma rentabilidade muito superior, né? Então, essa foi a intenção. Conflito não houve porque a gente teve essa preocupação de zerar qualquer custo de distribuição. Carolina, gostaria muito de te agradecer por você ter vindo aqui, falado conosco, dado as suas visões a respeito não só do mercado, mas também do mercado como um todo, mas em específico
trazer essas atualizações, essas movimentações do FATN. Então, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais e as mídias sociais para aqueles que ainda desejam saber algo a respeito do fundo, da gestora, enfim. Não, assim, eu acho que para fechar, eu queria acalmar o coração dos cotistas que têm essa aflição para vender muito rápido, vender sua cota para aplicar numa renda fixa, né? Eu acho que essa agonia cria movimentos muito ruins para o investidor. Quem não tem essa agonia acaba fazendo bons negócios, porque realmente a gente está mostrando que o mercado está em recuperação, que os fundos têm entregado os bons dividendos, têm feito ganho de capital importante, têm conseguido fazer, ou seja, o mercado direto tem mostrado uma recuperação. Isso vai refletir diretamente no portfólio do fundo e na valorização do fundo adiante. Então, essa parcela especulativa que é causada por esse problema sistêmico, eu ressalto que não tem fundos que estão só por causa do sistêmico, mas também por causa do fundo em si. Tem um problema de alavancagem, mas os fundos que têm portfólio saudável, tem que continuar sendo para o investidor que deve enxergar no longo prazo esse tipo de negócio como uma boa oportunidade, porque a gente está no momento de ascensão de preço que vai acabar refletindo no dividendo e, em contrapartida, os dias estão contados para essa taxa de juros alta, né? A gente sabe que ela ainda vai crescer, ela ainda vai crescer, o último Focus vai chegar em 15%, mas isso é curto prazo. Pensando no longo prazo, para o investidor poupador, que é conservador, que quer lastro, que quer valorização do seu patrimônio, o caminho é, sim, investir nesse negócio agora, porque hoje tem as oportunidades e sem medo ficar posicionado, recebendo o seu dividendo, que tende a crescer com a melhora do mercado, e sair no momento oportuno, quando a gente vai aí vislumbrar uma queda da taxa de juros e a precificação das cotas no IFIX e nos fundos vão começar a subir, né? E aí sim decide se quer vender ou não, né? Mas para surfar essa onda, precisa ter paciência, olhar a longo prazo, não entrar no desespero, porque o desespero causa precificações muito inadequadas aí, que é o que a gente está vendo, né? Esse descasamento entre o que vale o imóvel se você for vender ele diretamente no mercado e o que vale a cota, né, dos fundos que tem esses imóveis dentro, né? Então, assim, eu acho que falta esse descompasso aí. Quando o investidor enxergar, eu acho que muitos já enxergam, tem muita informação, tem muito relatório, tem muita live, tem muita coisa aí para ele se apropriar de conhecimento e já tem acontecido isso. A gente é muito questionado, a gente melhora nossos relatórios a cada mês com opinião que vem do mercado. Então, eu acho que com tudo isso, e essa é a minha recomendação, eu acho que a gente tende a ter um mercado mais saudável aí adiante, mesmo nesse mercado e nesse ambiente hostil que a gente tem passado aí de situação fiscal e macroeconômica, né? Exatamente. E para quem quiser entrar em contato, Quem quiser encontrar, a gente tem o RI, né? Acho que é o canal formal para qualquer tipo de dúvida, reclamação, né? Enfim, dos nossos investidores e de outros que estejam interessados nos nossos fundos, que é o ri@brcapital.com.br, e no nosso site a gente tem vários fundos, né? A gente tem mais de 18 fundos sob gestão, então lá tem por fundos relatórios gerenciais, então a gente tem fundo de incorporação, fundo de laje, fundo de plug and play, que é o FATN11, a gente tem fundo de healthcare, enfim, tem um histórico aí bem importante dos fundos a partir dos relatórios gerenciais, né? mais uma vez, muito obrigada, Carolina. E, pessoal, até o próximo episódio aí do podcast Café com uma Eu Filha. que Não deixe de agradeço. nos seguir nas redes sociais,
Também não deixe de nos seguir, se inscrever, né, no YouTube e também acompanhar aí nas principais plataformas de streaming. Muito obrigada, pessoal, e Carol, até o próximo episódio. Até a próxima.